vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do programa Em Tuas Mãos para você, aqui na TV Meio Norte. Voltamos com a nossa programação inédita nesse primeiro domingo de fevereiro. E para bem começar este programa, vamos rezar juntos a oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. E nós escolhemos rezar essa oração de São José por um motivo especial. Este ano, o Papa Francisco nos convida a conhecer melhor o pai adotivo de Jesus. Acompanhe agora essa entrevista sobre o ano de São José. Com a publicação da Carta Patris Corde, o Papa Francisco proclamou um ano dedicado a São José, padroeiro da Igreja Católica. Para conversarmos sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Padre Kleber Chiviana. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder conversar com você, com os telespectadores, a respeito deste ano de São José. Padre, quais são os principais pontos da Carta Apostólica Patris Corde? Nós temos uma carta com temas aprofundados a respeito de virtudes e de qualidades, né, de São José. E entre elas, eu gostaria de destacar, a partir da minha percepção, algo que é importante no mundo de hoje, quando ela trata de São José como pai obediente. Por que eu achei importante tratar sobre esse ponto, pai obediente? Porque nós vivemos em um mundo onde as liberdades pessoais estão sempre à frente. Cada um tem a sua verdade, cria para si a sua verdade e há uma certa dificuldade em obedecer, sobretudo, a leis que vêm de fora, porque cada um quer criar a sua lei e por isso mesmo a sua verdade. E São José nos é apresentado na carta Patris Corde como o pai obediente, aquele que ouviu a voz de Deus através de sonhos. Nós sabemos que no mundo semita Deus se comunicava com o povo através de sonhos e por 4 vezes São José, diante das suas angústias, das suas dúvidas, escutou a voz de Deus através da voz de um anjo e em sonho. A primeira, quando, por exemplo, ele ficou sabendo da gravidez de Maria, ficou perturbado, mas um anjo o acalmou e ele obedeceu. Depois foi quando fugiu para o Egito, foi quando foi São José levar o menino para o recenseamento, onde se deu o nascimento. Então, acredito que essa visão colocada de uma forma tão sucinta, profunda de São José como um pai na obediência, pode nos ensinar a obedecer, sobretudo, à voz de Deus, que nos orienta, que nos conduz e que ilumina a nossa vida cotidiana. O que São José representa para a Igreja Católica? Bom, São José é o padroeiro de toda a Igreja. Exatamente a motivação desse ano proclamado pelo Papa Francisco como ano de São José se dá porque em 8 de dezembro de 1870, o Papa Pio IX proclamou São José como padroeiro da Igreja Universal. E para comemorar os 150 anos dessa proclamação, o Papa Francisco decidiu então dedicar esse ano a São José, exatamente pelo que ele representa na história da salvação. Aquele que colabora com Deus no seu projeto salvífico, mesmo no anonimato, mas sendo um protagonista, como o próprio Papa, no texto da carta Patris Corde, coloca. A pandemia do novo coronavírus tem alguma relação com essa escolha do Papa Francisco? Tem.
No próprio texto da carta, o Papa diz que ao longo do ano de 2020, da pandemia, ele refletiu as realidades pelas quais o mundo passava em relação à pandemia ou por causa da pandemia e decidiu colocar algumas reflexões pessoais, apresentá-las ao mundo, porque, segundo ele, conseguiu observar e foi uma oportunidade de se perceber quantas pessoas no anonimato, no silêncio do dia a dia, ele mesmo cita médicos, enfermeiros, agentes de saúde, o pessoal mesmo de limpeza, todo mundo que tem uma participação importante na sociedade, mas que porque no dia a dia da vida, no frenesi, no corre-corre e também no mundo em que olha mais as aparências, não se percebe como pessoas também simples, humildes, no anonimato colabora para o bem comum. E ele olhou para São José. São José, no texto bíblico, não tem uma palavra, ele não cita o texto bíblico uma palavra de São José. O denomina como um justo, aquele que cumpre a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, mas não tem uma palavra que ele proclama. E ele diz que nem por isso mesmo São José deixou de ser importante na história da salvação. Nesse anonimato, ele foi protagonista, exatamente porque São José foi quem educou Jesus, foi quem o ensinou a oração, quem levava na sinagoga, ensinou a sua profissão e, claro, foi ajudando o menino, seu filho, a ter uma consciência cada vez mais de ser o filho de Deus para assumir depois a sua missão. Como nós cristãos devemos vivenciar esse ano, que foi dedicado ao padroeiro da Igreja Católica? Bom, nós temos muitas possibilidades. As paróquias, as dioceses, ficam livres para pensar alguma iniciativa ou propor alguns pontos importantes para os fiéis, de tal maneira que os possibilite a participação efetiva nesse ano. Aqui na nossa catedral, nós organizamos, e isso também vai ser colocado à disposição de toda a arquidiocese, o Caminho de São José, que são passos da vida de São José, inspirados na Escritura Sagrada, e que nós vamos oferecer como se faz nesses períodos da Quaresma, de Advento, aqueles roteiros de oração, ou mesmo ao modelo da Via Sacra que nós temos todo ano. Então, esse material está sendo preparado. Nós temos um dia no mês para uma espiritualidade josefina, a partir de temas da Carta Patris Corde. Depois nós temos na Praça Saraiva uma peregrinação, seguindo esses passos de São José, com esses banners, orientados por esse material. Nós temos uma missa com o pessoal que traz o nome de José, José, Josefina, nomes assim que derivam de José. Nós temos uma peregrinação à igreja de São José Operário, aqui na Vila Operária, cujo padroeiro é São José, e também a visita ao cemitério São José. Temos missas com essas categorias de operários. Então, de muitas formas nós podemos participar, Cada paróquia fica livre para encontrar uma maneira de incentivar, animar o seu povo a experimentar dessa espiritualidade de São José tão bonita, tão encarnada, tão simples, mas de um grande valor. Para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente sobre o decreto da penitenciária apostólica. Bom, nós temos o hábito da confissão. A Igreja orienta que cada pessoa se confesse ao menos uma vez por ano pela Páscoa da Ressurreição. Mas isso é o mínimo. Todas as vezes que nós cometemos pecado mortal, ou seja, aqueles que vão contra os mandamentos da lei de Deus, nós somos convidados à reaproximação de Deus através do sacramento da reconciliação. E em ocasiões especiais, o Papa pode, como fez agora, proclamar as indulgências plenárias, como a Igreja se denomina. O que é isso? Quando nós vamos à confissão, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, todos,
Deus nos perdoa desde que nós nos arrependamos desses pecados. Mas fica, por causa da justiça divina, as marcas do pecado, como se fosse uma cicatriz. E é preciso, então, curar definitivamente isso. Então, são as penas. Como é que nós redimimos dessas penas? Em vida, se dá desta forma, através das indulgências plenárias. Ou seja, depois da confissão, a participação na missa, visita ao cemitério, uma obra de caridade, uma oração do Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa, e aí se recebe as indulgências plenárias. Porque se assim nós não fazemos, no purgatório nós vamos ter que pagar ainda estas penas que nós, por causa do pecado grave que cometemos, carregamos conosco. Então, as indulgências plenárias nesse ano são para nos ajudar, de uma forma espiritual, à liberdade interior e, claro, a uma vida de maior intimidade com Deus. Padre Klebert, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. O senhor será sempre bem-vindo. Obrigado, então, pelo convite da produção. E é sempre uma alegria poder estar com vocês conversando a respeito de temas importantes e, claro, divulgando as ações da nossa igreja, aqui da Arquidiocese Teresina em especial, e ajudando nossas famílias, as pessoas a refletirem sobre a sua realidade e a sua caminhada espiritual. Olha, aproveite para nos acompanhar também no Facebook e no Instagram, @Arquidiocese de Teresina, e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E agora vamos conhecer mais sobre o movimento da nossa Igreja Católica, que é formada por leigos sob a proteção e intercessão de Nossa Senhora. Acompanhe agora essa entrevista sobre a Legião de Maria. E no primeiro Bons Conselhos de 2021, nós vamos falar sobre o movimento Legião de Maria, que este ano completa 100 anos de criação no mundo e 62 anos de implantação aqui no Piauí. Para falarmos sobre essas atividades, nós vamos conversar agora com a presidente arquidiocesana, Suzana Santos. Suzana, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, amada. A gente que agradece de estar aqui falando em nome da Legião de Maria, é uma honra para nós. Fala pra gente quais são os princípios desse movimento. O nosso princípio básico e o principal é a nossa santificação. A nossa santificação pessoal e a santificação das pessoas que aceitam nossas visitas, nas suas residências, nos hospitais, né? Então, o que nós temos de número 1 na nossa vida, o nosso maior princípio é salvar almas, né? Levar almas para Jesus e fazer com que Nossa Senhora seja reconhecida de fato como a mãe de Jesus. Porque hoje muitos cristãos ignoram ainda a presença de Nossa Senhora como a mãe de Jesus Cristo. E a gente tenta levar isso a todos os cristãos, da importância da vida de Nossa Senhora na vida de Jesus e a importância que ela tem até hoje na nossa vida. Como a Legião de Maria atua aqui na Arquidiocese de Teresina? A Legião de Maria, ele é um movimento hierárquico. Nós seguimos toda uma hierarquia. Nós somos compostos por cúrias, presídios, comítios e régia, que somos nós, né? Que a gente trabalha em todo o Piauí. E a gente trabalha muito conjuntamente com o nosso bispo, Dom Jacinto, ao qual até nos passou uma missão de estar evangelizando nas pensões, né? Nós evangelizamos pensões, mas normalmente, permanentemente, o nosso trabalho é visitar famílias, visitar doentes, visitar qualquer segmento da sociedade, onde a gente houver que tenha necessidade de um legionário evangelizando, precisando de alguém, precisando de algo, de ouvir uma palavra amiga, nós estamos lá, né? A Legião de Maria, ele é um movimento que pouca gente ainda conhece, porque a gente busca trabalhar no silêncio.
Nós tentamos imitar Nossa Senhora no seu silêncio, né? A forma que Nossa Senhora trabalhou no silêncio, ali ao lado de Jesus, se colocando sempre Jesus na frente, nós fazemos a mesma coisa. A gente quer, é preciso que a gente faça com que Nossa Senhora seja vista em nós, Jesus Cristo seja visto em nós e que o nosso ser ele desapareça, né? A gente não busca muito assim essa questão de ser vista, de ser carimbada como alguém muito importante na igreja, porque a nossa importância mesmo, que a gente leva muito em conta, é a importância que a gente quer representar para Deus e para Nossa Senhora. Como a Legião de Maria celebra esses 100 anos de criação? Com muito júbilo, com muita alegria, com muita felicidade. O nosso coração, ele transborda de alegria, né? Em estar comemorando, podendo celebrar os 100 anos da Legião de Maria. A Legião de Maria ela foi fundada em Dublin, na Irlanda, por seu grande fundador Frank Duff. Frank Duff ele foi uma pessoa que trabalhou incansavelmente, um missionário que trabalhou incansavelmente para fazer com que Nossa Senhora fosse reconhecida. Esse trabalho que Frank Duff começou há 100 anos atrás, e nós fazemos até hoje, né? Evangelizando nos diversos segmentos da sociedade e também pensar assim, que Frank Duff, né, há 100 anos, já pensava assim, que felicidade seria que ele pudesse estar conosco, né, fisicamente, e saber que aquele movimento que ele idealizou, hoje se tornou um grande exército. O nome da Legião de Maria, ele quer dizer Exército de Nossa Senhora. A Legião já representa algo muito grande. Ele, naquele tempo, há 100 anos atrás, ele já imaginava que a Legião de Maria seria esse grande exército. E já colocou o nome de Legião. Legião de quem? De Maria. Como vocês pensaram para festejar esses 100 anos da Legião de Maria? O que vocês planejaram para essa data? Nós vamos ter uma grande missa celebrada pelo nosso pastor, né, maior aqui da Arquidiocese, que é Dom Jacinto. A nossa missa será celebrada no dia 7 de setembro e nós estamos ansiosos por esse dia. Estamos trabalhando, convidando todos os padres, bispos, né, de dioceses, e nós esperamos em Deus que vai ser uma grande festa. Então, Suzana, conta pra gente qual o sentimento de ser uma legionária. Um sentimento de orgulho. Orgulho por a gente reconhecer que esse Deus cuida de nós, gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá, e um orgulho de nós nesse mundo, né? Apesar dos pesares, a gente reconhecer que Jesus Cristo Ele está conosco, que Nossa Senhora cuida de cada um de nós, e que bom que tivemos tempo para reconhecer e dedicar a nossa vida inteiramente à Legião de Maria, que é com muito orgulho, muito prazer e muita satisfação. E para quem deseja fazer parte da Legião de Maria, desse movimento, como deve proceder? Como eu já disse antes, a nossa Legião de Maria, em qualquer lugar do mundo, ela se reúne uma vez na semana. Essa reunião, ela acontece nos diversos lugares, em todos os lugares do mundo inteiro, né? Cada uma com seu horário e seu dia conveniente, né? O que convém naquele lugar, para aquelas pessoas, o espaço que tem na igreja. Então, a gente só precisa de um sim. O primeiro, aceitar, né? Querer se colocar à disposição da igreja através da Legião de Maria. E aí, segundo, essa pessoa ela vai participar, ela vai visitar a nossa reunião. E ela gostando, ela volta mais 3 vezes. E essa pessoa estando conosco 3 vezes, 3 reuniões seguidas, a gente já coloca o nome dela no nosso livro de chamadas e aí a missão já começa, né? Já começa a evangelizar, já é inserida nos grupos de trabalho, já é inserida em toda a agenda da Legião de Maria. Nós vivemos em missão permanente. A nossa missão, ela é permanente. Ela não se encerra amanhã nem depois, ela é, enquanto Deus permitir que estivermos nesse mundo, a nossa missão é até esse dia. Não para. Suzana, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Você será sempre bem-vinda aqui. A gente que agradece. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço.
Que Deus abençoe, né, toda a nossa igreja, nosso Papa, nosso Bispo, todo o nosso clero. Que Deus, Nossa Senhora mesma, que guarde todos nós debaixo do seu manto protetor. E no nosso quadro Testemunho de hoje, vamos acompanhar o depoimento da legionária Maria Jucineide. Meu nome é Maria Jucineide, sou legionária há 23 anos, nesse exército em ordem de batalha. Para muitos pode até ser um peso, mas para mim, sinceramente, é uma graça ser legionário, participar desse movimento belíssimo, que no dia 7 de setembro completa 100 anos. Nesses 23 anos, posso dizer que eu só tive muitas alegrias, como também muitas tristezas, como todo mundo tem. Só que um dos fatos mais importantes de testemunho que eu posso dar na Legião de Maria, depois que eu ingressei nesse movimento, foi a conversão, ou pelo menos o processo de conversão de toda a minha família. Eu posso dizer aqui, com toda a categoria, propriedade de assunto, hoje toda a minha família é legionária, depois que eu comecei a participar com minhas orações e minhas boas ações. Meu esposo, meus filhos, genro, mãe de genro, meus pais, irmãos, tio, todos nós somos legionários. Graças a Deus. Então, para mim, é um dos mais importantes testemunho, é trazer toda a minha família junto comigo nesse movimento, que é serviço. Ser legionário é servir, viver a serviço, e é o que eu sei fazer muito bem. Vindo da graça de Deus, nós passamos uma aprovação muito grande nesse Covid. Minha família toda, gente, você não tem noção que é a família toda ser contaminada com esse vírus. E meu esposo estava já para ser entubado. E da noite para o dia seguinte, nós tivemos não sei se foi sonho, perde de visão com Nossa Senhora, dizendo que não ia ser entubado. E como de fato, no dia seguinte chegou a notícia que em vez dele ser entubado, ele teve alta. Tudo isso eu garanto, com gênero, grau e número, sem uma sombra de dúvida, que as orações e as nossas boas ações de testemunho que a gente faz em toda a nossa vida. Deixar claro que começou comigo, mas depois aos poucos, na medida do possível, fui trazendo de um por um. Eu disse que a condição de a gente viver junto seria todo mundo no mesmo projeto. Fechando a minha fala, eu só quero dizer assim, o mais importante para mim mesmo é toda a minha família ser ingressada nesse movimento, que é o meu oxigênio de vida. Se alguém me perguntar agora, você sentiu vontade de sair da Legião de Maria? Eu digo categoricamente, eu nunca tive vontade de sair desse movimento, por menor que fosse o tamanho. Porque é quando eu me realizo, quando eu me encontrei com Jesus, José e Maria. Muito obrigada. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes você fica com a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos.
De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar tudo aquilo que foi notícia no Regional Nordeste 4. Olá, está começando o primeiro boletim do Regional do ano de 2021. Eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias do Regional Nordeste 4. No dia 31 de janeiro, teve início a peregrinação do Oratório Missionário do Bom Jesus da Boa Sentença às paróquias da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia. A peregrinação já deveria ter iniciado, porque o jubileu em comemoração aos 100 anos de vida e presença da Igreja no sul do Piauí era para ter início em junho de 2020. O atraso se deu devido à pandemia da Covid-19 e as celebrações iniciais do ano jubilar foram todas transmitidas online. Por conta disso, as comemorações jubilares das paróquias vão acontecer sempre durante o novenário do padroeiro, em noite específica e diferente da noite principal, onde a comunidade poderá celebrar o jubileu diocesano, contextualizando a história da paróquia dentro dos 100 anos da vida da Igreja de Bom Jesus do Gurgueia. A primeira comunidade paroquial a receber o oratório missionário será a de São Brás, no município de Morro Cabeça no Tempo, região pastoral leste da Diocese, e que tem como pároco o Padre José Marcos. A Igreja Catedral Santuário Bom Jesus da Boa Sentença foi testemunha do início do cumprimento de um chamado ao sacerdócio. O jovem Luiz Felipe Gomes Cardoso deu seu sim e entrará para o Seminário Propedêutico São João Paulo II, em Teresina. A missa de envio de Luiz Felipe foi celebrada pelo padre Claudinei Souza e aconteceu no dia 29 de janeiro. O Regional Nordeste 4 da CNBB, constituído por 8 dioceses abrangendo todo o território do Piauí, a cada 3 anos realiza a Romaria da Terra e da Água, momento especial de encontro com Deus e com os irmãos e irmãs de norte a sul do estado, para rezar e refletir as questões que envolvem o cuidado com a nossa casa comum. A Diocese de Parnaíba foi escolhida para sediar a próxima, que acontece este ano. Como símbolo dessa romaria, a cruz peregrina passará por todas as dioceses do Regional Nordeste 4 e pela Diocese de Floriano vai peregrinar durante todo esse mês de fevereiro. O primeiro regional que recebeu a cruz peregrina foi o de São Pedro de Alcântara, no dia 1º de fevereiro, com a celebração eucarística presidida por Dom Edivaldo Andrade e a presença de Dom Eduardo Zielski, bispo da Diocese de São Raimundo Nonato. O padre Pedro Nunes de Almeida é o novo administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que fica localizada no município de Guadalupe. A cerimônia de posse canônica do novo padre foi prestigiada por seus familiares e também por um número reduzido de fiéis por conta da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, Dom Edivaldo Andrade desejou que o novo administrador paroquial faça um excelente trabalho de pastoreio e agradeceu à Arquidiocese do Rio de Janeiro por ter cedido o sacerdócio para atuar em sua diocese de origem. Padre Pedro Nunes tem 37 anos de sacerdócio e vem cedido da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A Coordenação Diocesana de Catequese da Diocese de Parnaíba vai realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro um encontro de espiritualidade com os coordenadores de catequese, com o objetivo de fazer com que os catequistas, por meio da oração e de reflexões com a Palavra de Deus, possam atingir metas concretas para a sua vida enquanto seguidores de Cristo. O encontro vai acontecer no Centro de Treinamento Sagrada Família, na cidade de Parnaíba. A espiritualidade tem como tema o caminho para Deus, tua face, Senhor, eu busco. A Coordenação Diocesana e a Comissão Diocesana de Assessores e Assessoras da Pastoral da Juventude da Diocese de Parnaíba se reuniram no período de 29 a 31 de janeiro na comunidade São José Operário, em Parnaíba. A reunião teve como meditação a passagem bíblica tirada do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9, que é a parábola do semeador, onde os fiéis são convidados a assumir o compromisso de lançar sementes de amor, esperança e justiça, como bons semeadores do reino de Deus. O encontro teve como objetivo a revisão do Plano de Ação Pastoral para o ano de 2021 e como reflexão os caminhos de vida para a juventude na Diocese. No período de 27 a 31 de janeiro, a paróquia São José Operário da cidade de Pedro II recebeu a visita pastoral do bispo diocesano de Parnaíba, Dom Juarez Souza.
Nestes 5 dias, Dom Juarez visitou várias comunidades, esteve reunido com as pastorais e grupos religiosos da paróquia, onde trocou experiência com os fiéis na busca de uma igreja mais ativa. No dia 28 de janeiro foi inaugurado o Centro de Evangelização da Comunidade Católica Obra Nova, em Luiz Correia. O centro é uma extensão missionária da paróquia Nossa Senhora da Conceição e também é uma casa de vivência para formar fiéis consagrados pelo poder do Espírito Santo. A instituição religiosa foi abençoada pelo Monsenhor Marcelino e está aberta de segunda a sábado, de 3 da tarde às 9 horas da noite e fica localizada na rua Felipe Fontinelli, 350, no centro de Luiz Correia. Você pode acompanhar as outras notícias do Regional Nordeste 4 acessando o site da CNBB Nordeste 4, cnbbne4.org.br. Por hoje é só. Espero você na próxima oportunidade com mais um boletim do Regional Nordeste 4. E agora você fica por dentro das notícias da Arquidiocese de Teresina com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos acompanha neste primeiro Notícias da Igreja do ano de 2021. A Arquidiocese de Teresina implantou mais uma diaconia territorial no dia 2 de janeiro, a Diaconia Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, com sede localizada na Gameleira, no município de Miguel Alves, na Forania Rural 3. O templo abrangerá 48 comunidades da região. Na ocasião, foram apresentados o diácono Francílio Ribeiro como diácono coordenador da diaconia e o padre Valdiano Araújo com o ofício de administrador paroquial. No dia 9 de janeiro, o padre João Moura celebrou seus 50 anos como sacerdote na Igreja Matriz da Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de União, onde também renovou suas promessas sacerdotais. A missa foi presidida por ele e celebrada pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, Dom Juarez Souza e parte do clero arquidiocesano. Aconteceu no dia 11 de janeiro a apresentação da nova Comissão Arquidiocesana dos Diáconos. A celebração eucarística foi realizada na Capela São Miguel Arcanjo, no Paulo VI, e foi presidida pelo padre Gilberto Freitas e co-celebrada pelo padre Anderson Fábio, e também contou com a presença de alguns diáconos do clero arquidiocesano. O novo presidente da comissão é o diácono Francílio Ribeiro. E no dia 15 de janeiro foi celebrado os 49 anos de ordenação sacerdotal de Dom Jacinto Brito, arcebispo metropolitano de Teresina. A missa foi realizada na Catedral de Teresina e contou com a presença de representantes do clero arquidiocesano, da mãe do arcebispo, a dona Inês, demais familiares, amigos e fiéis que prestaram homenagens em agradecimento ao sacerdócio do pastor. Durante a celebração, também foi realizada a abertura do Ano Josefino, onde a igreja começa a viver um ano dedicado a São José, o pai adotivo de Jesus. A iniciativa acontece por ocasião dos 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica Universal. A paróquia São Miguel Arcanjo, localizada na cidade de Miguel Alves, recebeu no dia 17 de janeiro o seu mais novo pároco, o padre Adalto Vieira. O sacerdote foi acolhido no adro da igreja pelo grupo de canto das comunidades eclesiais de base. Foi aprovado um projeto de lei da deputada Tereza Brito, onde foi determinado que a Caminhada da Fraternidade é um patrimônio cultural imaterial do Piauí. Vamos acompanhar agora uma matéria sobre esse assunto. A Caminhada da Fraternidade acontece há quase 26 anos e seu propósito é levar recursos financeiros para apoiar casas de acolhimento assistidas pela Ação Social Arquidiocesana, ASA. A caminhada conta com a participação de milhares de fiéis da Arquidiocese de Teresina, grupos da igreja, pastorais, leigos e instituições que contribuem para que seja um dia de conquistas. Recentemente, a caminhada ganhou o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Piauí. Isso aconteceu através de um projeto de lei da deputada Tereza Brito, que foi aprovado pelo governador do estado, Wellington Dias. A parlamentar conta como surgiu a ideia desse projeto.
é algo assim que tinha que acontecer. E eu, como conhecia tudo isso, eu digo, é algo nosso, algo pensado por um piauiense, é algo que cresceu na mente, no coração dos piauienses e que ela deve sim se tornar cultural no estado do Piauí, através de uma lei. Então, é a Lei 7.479, que tornou patrimônio cultural e material do estado do Piauí a Caminhada da Fraternidade. Eu tive a alegria de ser a proponente desse projeto de lei e agradeço ao governador por ter sancionado. Então, eu acredito que nós que conhecemos a realidade da Caminhada da Fraternidade sabemos da importância dessa lei para o estado do Piauí. Ela fala também sobre como recebeu a aprovação desse projeto de lei, que foi aprovado por todo o plenário. No plenário foi por unanimidade de todos os colegas, foi com muita alegria, desde a Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovada por unanimidade, depois aprovada em plenário, e eu tinha praticamente certeza que o governador ia sancionar. E aí, de fato, ele sancionou e hoje é lei. Graças a Deus. O padre Isaías Pereira, coordenador da Caminhada da Fraternidade, fala como a equipe reagiu ao saber dessa nova conquista relacionada ao evento e destaca ainda que ela já era um patrimônio do povo do Piauí por conta dos projetos que ela abraça. Para nós que fazemos a coordenação da Caminhada da Fraternidade, foi uma alegria muito grande receber a notícia de que agora a Caminhada da Fraternidade é patrimônio cultural e material do Piauí. Na verdade, desde que nasceu, a Caminhada da Fraternidade ela já é um patrimônio do povo do Piauí, pelos serviços que presta, pelo que ela desenvolve enquanto serviço. Por exemplo, se nós observarmos bem, a Caminhada da Fraternidade ela existe para servir ao povo do nosso estado e também de outros estados, mas principalmente ao nosso povo do Piauí. Então, são diversos serviços que são amparados pela Caminhada da Fraternidade. Para nós, então, não existe dúvida de que ela é, de fato, um patrimônio do povo. E para nós também teve uma felicidade ainda maior, porque veio exatamente quando a Caminhada completa o seu jubileu de prata, que foi no ano passado. Então, é como se fosse um reconhecimento. Agora, a Caminhada, de fato, é oficialmente aquilo que ela é desde o início, um patrimônio cultural e material do Piauí. A Prefeitura Municipal de Teresina comunicou o corte de repasses para a Ação Social Arquidiocesana ASA. O auxílio da Prefeitura ajudava a manter parte das instituições que a ASA administrava. Depois de 26 anos de parceria com a Ação Social Arquidiocesana, a Prefeitura Municipal de Teresina comunicou a redução do repasse de recursos para os serviços de assistência social administrados pela ASA. Em janeiro deste ano, a ASA foi comunicada que haveria um corte de 50% dos recursos de todos os serviços. Mas no dia 3 de fevereiro, a instituição recebeu um ofício comunicando que 100% dos recursos de 3 serviços foram cancelados. A secretária executiva da ASA fala sobre esses cortes. Olha, na verdade é um processo, que vem se desenrolando desde janeiro, 13 de janeiro, quando aqui tivemos uma reunião com a assessoria técnica da Sencasp. Naquela ocasião, eles vieram nos comunicar verbalmente que haveria um corte, devido à redução do repasse do governo federal, na ordem de 60%, teria que haver um corte também, não era só a ASA naquele momento atingida, mas todas as entidades que mantinham termos de parceria com a Sencasp. E então, no dia 20, nós reunimos todos os serviços para que as coordenações já se preparassem, já começassem a ver com sua equipe como fazer essa redução. E no dia 2 de fevereiro, a gente recebeu o ofício já à tarde de que não haveria, alguns termos de colaboração não seriam assinados mais, como o Levanta-te Vem para o Meio, Lar de Misericórdia, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Jatobá e do Vale do Gavião, e esses 2, cujo termo de colaboração só termina em abril. O Levanta-te Vem para o Meio auxilia pessoas com deficiência a entrarem no mercado de trabalho.
Nos últimos 11 anos, o serviço qualificou e reabilitou mais de 3.000 pessoas com deficiência, inseriu mais de 4.000 usuários no mercado de trabalho, realizando diversas parcerias com empresas privadas e acompanhou, por meio do serviço de auxílio ao surdo, 5.000 surdos em instituições públicas, nas redes de assistência social, saúde, educação e jurídica. O coordenador fala da relevância desse serviço para a sociedade. Nós temos pessoas aqui que procuram e tem como única referência em Teresina este serviço, que oferece cursos de qualificação profissional, porque tem muitas pessoas que perdem oportunidades de emprego porque não tem uma qualificação. Então, este serviço ele disponibiliza isso de maneira gratuita. Este serviço também ele garante o cumprimento da lei de cotas, quando ele assessora as empresas para incluir essas pessoas com deficiência. E se a gente observa aqui diariamente, tem pessoas com deficiência que vindo aqui atrás de uma oportunidade de emprego, porque é um direito delas, elas precisam manter suas famílias, elas precisam se sustentar, elas precisam ter uma renda. E elas encontram aqui no serviço. O serviço, ele é essa ponte de comunicação entre a pessoa com deficiência e as empresas. É um serviço de referência. Também nós temos a comunidade surda, que não tem ainda no poder público a presença efetiva do profissional intérprete de Libras. Hoje o surdo, se ele quer ser atendido num posto médico, ele não tem um profissional para ter acessibilidade na comunicação, no atendimento, né, no acesso à saúde. Então, esse surdo, a comunidade surda, encontra esse serviço aqui. A gente disponibiliza intérprete de Libras, que principalmente nessa pandemia, a gente faz essa acessibilidade. Ele pode, através dos intérpretes e desse serviço, acessar o passe livre, ele pode ir numa consulta para saber se está com Covid ou não, pode fazer um exame ginecológico, coisa que no aparelho público a gente não encontra. Então, é importantíssimo este serviço no atendimento às pessoas com deficiência. A parceria da ASA com a Prefeitura é garantida através do Decreto Municipal de número 16.779, de 6 de abril de 2017, que rege as relações entre o poder público e a sociedade civil. A grande parte do recurso vem por quê? Porque nós estamos exercendo em nome do poder público a política pública de assistência social. E isso ela está garantida quando nós, há 26 anos, quando nós fomos chamados a colaborar com a Prefeitura, e desde 2017 existe uma lei que rege os termos de parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Daí porque o que nós temos com a Prefeitura é um termo de colaboração. Nós fomos chamados a colaborar com ela dentro da política de assistência social. A ASA, juntamente com a Prefeitura, construíram essa parceria ao longo de 26 anos, com o compromisso de garantir aos atendidos o acesso às políticas públicas. Com o fim dos repasses desses recursos, os serviços como o Levanta-te Vem para o Meio serão cancelados. Se a Prefeitura não enxergar, não tiver a sensibilidade de entender que este serviço ele é importante, ele é fundamental e ele é prioritário no atendimento às pessoas com deficiência, sim. A gente lamenta muito porque as propostas políticas, né, no tempo de campanha política, era cuidar de pessoas. Então a gente se pergunta, que pessoas está falando? As pessoas com deficiência não são pessoas? Não merecem ser tratadas e cuidadas com o devido respeito? Nós não fazemos aqui favor, nós estamos cumprindo, né, fazendo exercer um direito dessas pessoas que precisam desse serviço. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina do início deste ano. Até o próximo domingo com mais informações. Ana Paula, volto com você. Obrigada, Joyce, pelas suas informações. Essas e outras notícias você confere no site arquidiocesedeteresina.org.br. E não deixe de acompanhar também, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, o programa Em Tuas Mãos no Rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir tem o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos.
agora você acompanha o Dicas da Fé para este domingo, este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a primeira dica da fé do ano de 2021 é a carta apostólica divulgada pelo Papa Francisco, Patris Corde. Para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco convoca o ano de São José com esta carta apostólica Patris Corde, com coração de pai, publicada no dia 8 de dezembro de 2020. As reflexões da carta retomam a mensagem contida nos evangelhos para ressaltar ainda mais o papel central de São José na história da salvação. Esta edição conta ainda com o decreto da penitenciária apostólica, com o qual se concede o dom de indulgências especiais por ocasião do ano de São José. Gostou da nossa dica? Então aproveite e já garanta a sua. E no nosso quadro Artista da Fé de hoje, vamos conhecer a história de Samantha Dantas. Ela que confecciona e personaliza artigos religiosos, ao mesmo tempo que aprende um pouco mais sobre a nossa fé. A artista Samantha Dantas já tinha uma prática de decorar objetos por sempre sentir aptidão para esse tipo de arte, mas só na fase adulta começou a pintar e decorar peças religiosas. O ano era 2016, quando ela decidiu que ia produzir as lembrancinhas do batizado do seu filho do meio. Depois que tudo já estava produzido, tiveram que adiar o momento por sua avó ficar doente. Meses depois, ela quis presentear uma pessoa com uma dessas peças e assim seu trabalho começou a ficar conhecido. Mais na frente chegou o final do ano e aí eu tinha as peças em casa, produzi uma para dar de presente. No que a gente deu esse presente, a pessoa gostou, encomendou e aí foi de boca a boca. E aí a pessoa procurando para encomendar, procurar outros modelos e a gente foi abrangindo para a produção, conforme as necessidades das pessoas. Após o seu trabalho ficar bastante conhecido, Samantha continuou inovando, trazendo diferencial para suas peças e sempre tendo cuidado de realizá-las de acordo com o gosto do cliente. Anos depois de já trabalhar no mesmo segmento, ela teve a vontade de produzir também terços personalizados. A ideia surgiu quando ela quis presentear as pessoas com algo a mais no batizado da sua outra filha. Aí a gente foi abrangendo, foi surgindo outras oportunidades. Aí eu comecei com os textos personalizados em 2019, que já foi para o batizado da minha outra filha. Que aí eu queria dar outro presente diferente para os padrinhos, queria dar uma imagem e fazer um complemento. Aí a gente surgiu a ideia dos textos personalizados, que é onde a gente faz a personalização com o nome, a cor, os acessórios da cor, do jeito que o cliente desejar. A artista é natural da cidade de Santa Cruz dos Milagres, é católica desde a infância e foi ensinada por sua família a seguir os princípios de Deus e da Igreja Católica. Ela fala como a fabricação desses objetos se torna importante para que ela se aprofunde mais ainda no conhecimento sobre a Igreja e fortifique a sua fé. Aí eu comecei esse artesanato, né, foi para fazer uma lembrança, mas pegou que a gente acaba se aprofundando mais, porque a gente começa a conhecer as histórias de outras imagens, né? O porquê daquelas imagens, a devoção, né, de cada santo, porque eu conhecia mais assim, abrangente, já que eu sou devota de Santa Cruz dos Milagres, né? Samantha conta que passou por uma provação onde enfrentou uma gravidez de risco e havia a probabilidade da criança não resistir, mas ela não desanimou e aumentou mais ainda sua fé, juntamente com a produção das peças que deram força para que ela conseguisse passar por tudo isso.
Em 2019, minha família, a gente passou por uma provação, que eu tive uma gravidez bem complicada. E acabou que juntou mais ainda a fé com o que a gente produz. Na época que eu tive essa revelação dos médicos e tudo mais, como eu me acalmava era produzindo. Né? Eu cheguei a ter mais de 30 peças à pronta entrega, porque eu simplesmente passava dia e noite produzindo, porque era uma forma de me acalmar e de pensar positivo, vai dar certo. A Divina Santa Cruz vai curar ela, eu vou ter meu filho e eu vou provar para todo mundo que estava errado, que ela é um milagre e ela vai nascer. Como ela nasceu e hoje é afilhada da Divina Santa Cruz dos Milagres. A artesã relata ainda o que mudou na sua vida, os hábitos que adquiriu após começar a produção dessa arte sacra e os aprendizados. Fazer esse trabalho faz com que a gente se aprofunde mais, né, sobre as imagens, sobre a fé. Né? Hoje, sobre os textos, hoje eu já produzi o texto da Misericórdia, eu já produzi o texto das Sete Dores, eu já produzi o texto do Divino Pai Eterno, o texto tradicional, o rosário. Então, a gente passa a conhecer algumas coisas que a gente se via, não se via com frequência, pelo menos não eu, não aqui no meu ambiente. Né? Eu já fiz o texto de Santa Rita e eu só conheci o texto tradicional, né? Como acho que muita gente só conhece. E aí essa produção, essa confecção faz com que a gente estude também sobre o catolicismo, que é assim, algo que muita gente não estuda e não conhece, por não estar dentro do meio. A artista, com suas produções, vai aumentando a própria fé e vai evangelizando e levando esperança para quem a recebe. Vamos agora acompanhar o Palavra do Pastor para este domingo. Meus queridos amigos e amigas, é sempre um momento prazeroso para mim poder estar em contato com a minha gente, com o meu povo. Eu agradeço de todo o coração essa generosa acolhida das famílias e dos amigos. E hoje eu gostaria de trazer apenas um versículo de um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ele nos diz assim: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. E ai de mim, se não evangelizar. Queridos amigos e amigas, todos nós, quando fomos batizados, nós nos tornamos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de anunciar o Evangelho não é apenas do bispo, do padre, dos religiosos e religiosas. A missão de anunciar o Santo Evangelho é de todo homem e mulher que foi batizado, professa a sua fé e ama o Senhor Jesus. Ai de mim, se não evangelizar. Mas quando nós falamos em evangelizar, não significa que eu evangelize apenas com a Sagrada Escritura das minhas mãos, num púlpito da igreja. Eu preciso evangelizar no meu espaço de vida e de trabalho. O pai e a mãe, eles são missionários, eles evangelizam no espaço da sua casa e da sua família, trazendo Jesus Cristo aos seus familiares, aos seus filhos, levando os seus filhos a uma compreensão da palavra de Deus. Nós podemos evangelizar no nosso trabalho. Onde quer que estejamos, nós somos chamados
como discípulo de Jesus Cristo, a anunciar a sua palavra. E mais ainda, anunciar o Evangelho com a nossa própria vida e não só com a palavra. Eu creio que vocês já escutaram aquele adágio tão simples que diz que o sermão, o discurso, pode comover, mas é o exemplo, é o testemunho que arrasta. Então, nós somos missionários e somos chamados a anunciar o Evangelho. Para terminar, eu quero lembrar a vocês e a mim uma palavra de São Francisco de Assis, quando ele falava da necessidade de ir e anunciar o Evangelho. Ele falava para os seus frades: vão agora pelo mundo afora, pelas vilas, pelas veredas, anunciar o Evangelho. Se for preciso, falem alguma coisa. Olha como é profundo anunciar com a própria vida. Muito obrigado e que o Pai do céu, Senhor da ternura, nos abençoe a todos nós. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. A você uma excelente semana, uma semana abençoada por Deus. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo.